Fala galera, boa noite, tudo bem? Então estamos aqui de novo, só que hoje de uma forma diferente para comemorar o dia do nutricionista, dia 31 de agosto. Estou muito feliz de ter um bate-papo hoje com dois nutricionistas, dois incríveis profissionais que eu admiro pra caramba, sobretudo dois amigos que a profissão me deu, que pude conhecer durante essa minha trajetória como profissional de nutrição. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Ribeiro, sou nutricionista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho especialização em nutrição clínica, atuei durante algum tempo na rede privada de hospitais, na rede estatal, né? Hospitais públicos, e além disso, há algum tempo já venho trabalhando, atuando como docente, né? E atualmente estou como mestrando na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, beleza? E daí veio essa semana essa ideia, essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é punk, né? Mas não é punk a música da rebeldia, nem a música punk, né? Significa plantas alimentícias não convencionais. É um termo que surgiu tem pouco tempo, mais provavelmente no início dos anos 2000 aí. E aí daqui a pouco meus convidados eles estão entrando aí para a gente dar início a esse bate-papo incrível. Primeiro vai ter a Débora Lemos, que a gente vai conversar sobre alguns aspectos relacionados a punk, né? Alguns pontos. Depois eu vou convidar o Daniel Alves também, que a gente vai conversar sobre outros aspectos, tá? Então, para a gente iniciar e fazer a introdução até que a galera entre aí e engrosse o nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer uma leitura de um texto, né, que eu separei, na verdade, para que a gente possa compreender um pouco melhor do que se trata punk, tá? Então, punk é o acrônimo, né, de plantas, plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, a gente pode também chamar de hortaliças não convencionais, hortaliças tradicionais também. Também a gente pode chamar, já teve um tempo que foram chamadas de ervas alimentícias, plantas alimentícias, também já foi chamado durante um tempo de plantas de vias, né, ou plantas que eram encontradas em rodovias, né, em estradas, né, em beira de estradas. Já foi chamado também de plantas ruderais, né, que são as plantas que nascem né, em terreno baldio, em áreas não tradicionais de cultivo, tá? Então, todos esses são sinônimos para as nossas punks, tá? Então, essa sigla significa plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, vamos lá ao texto. Então, as plantas alimentícias não convencionais, as chamadas hortaliças tradicionais. Essas espécies de hortaliças estavam aí em alguns pelos quintais, outras diversas no meio do mato, ou como parte de pratos tradicionais. Se em muitos lugares não são reconhecidas como alimentos, por outro lado, certas localidades também fizeram parte da culinária de uma tradição passada de geração a geração. Sem contar com o cultivo comercial e de uma cadeia produtiva estruturada, muitas dessas plantas passaram a povoar apenas as memórias de algumas pessoas. Mas novos tempos são chegados, né? E de um contexto socioeconômico e científico-social,
e outros roteiros, né, elas começaram a fazer parte dessa história, né? E aí entram aí plantas como araruta, como taioba, almeirão, azedinha, bertalha, chuchu do vento, capuchinha, jambu, mangarito, guarapranobis, fisales, peixinho, vinagreira, né? Então hoje a gente vai falar sobre as plantas alimentícias não convencionais, onde trataremos sobre o conhecimento sobre elas e iremos falar sobre frutas, legumes, verduras subutilizadas, que isso acontece também, aproveitamento integral de alimentos, agricultura familiar, horta e educação nutricional, e nesses espaços de feiras orgânicas, tá? E aí, como eu falei, a gente trará aí 2 convidados incríveis, né? Eu já vou chamar aqui a Débora. Obrigado, Olivia, obrigado por participar aqui. Cheguei! Tava me dando um susto já, cara. Mas não tem graça nenhuma, né? Tinha que ter uma emoção. E é claro, com certeza. Tava tudo planejado, tudo programado de ser assim. Boa noite. Como você tá, amiga? Tudo bem? Tá tudo certo. Essa semana eu fiquei bastante emocionado lá com a sua participação lá naquela mesa redonda incrível de mulheres negras, empoderadas. Foi ótimo, maravilhoso. Que bom, Gostei. que bom, que bom. Gostamos quando a gente toca, quando a gente sensibiliza e quando a gente representa também, né? Com certeza. E outra coisa que me deixou muito feliz foi um videozinho que eu assisti hoje, acho que da Nestlé, né, que falava sobre... contava a história de uma personagem negra nutricionista, né? E aí quando a gente fala de representatividade é isso, né, amiga? Pois é. Menina, eu fui fazer procurar alguma gravura, alguma imagem para fazer uma postagem. Eu vi um nutricionista negro. Achei até que era a cara do Daniel. Falei, gente. Falei, aquele cabelinho assim. Falei, gente, ele não é preto. Que maravilha. É isso que a gente está falando, de quando procurar uma imagem, a gente vê lá os pretinhos lá sendo representados, né? Sim, sim. É muito bom. Muito Finalmente. feliz por essa data, por estar aqui com vocês. E tem algumas questões aí nesse vídeo. Daniel vai falar disso daqui a pouco também. Debate, debate. Bom trazer essas coisas aí que a gente conversa também sobre elas. Então, Tá amiga, ótimo. já estava falando aqui sobre o nosso assunto de hoje, né, que são as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, e ela tem vários sinônimos para elas, tem vários nomes que dão para esse grupo de alimentos, né, que estão, de fato, entrando, né, no roteiro aí, nas mesas das pessoas. Na verdade, sempre fizeram parte, né, Débora? Pois é, as referências, né, a maioria das referências, elas fazem esse questionamento, né? São plantas alimentícias não convencionais. Mas não convencionais para quem, né? Se elas nascem espontaneamente, se elas não são plantadas, né? Elas são coletadas. Então, eu acho que a gente convencionou a não chamá-las de convencionais. Eu acho que foi meio por aí. Não E eu sei. acho que essa questão do não convencional, eu acho que é não convencional para a indústria, né? Não convencional para o Sim. comércio. Pois é. Então, existe uma. Se a gente for pensar na indústria e no comércio, né, eles respondem a uma demanda, né? Então, se a indústria, o feirante, né, o Ceasa, ele não fornece esse tipo de alimento, é porque em algum momento ele não foi requisitado, né? Sim. E aí a gente também precisa pensar num processo de colonização que fez com que as plantas nativas, né, do nosso país, do nosso continente, se a gente for pensar, né,
em Américas, né, que foram colonizadas, e que vieram outras plantas, e por que vieram outras plantas, né, e outros animais, e outros hábitos alimentares? Porque veio junto com o colonizador, né? E aí o colonizador, quando chega na área a ser colonizada, ele vai falar assim, opa, que legal, vou respeitar vocês, vou aproveitar tudo e vamos ser amigos. Não, claro que não. Ele vai, como, assim, como a história descreve muito bem, ele vai, sim, dizimar tudo o que é herança daquele povo, uma coisa ou outra, se for, né? Se for interessante para fixação do colonizador naquele local, de repente, se for interessante para a sobrevivência, eles vão manter, né? Ou até fazendo uma política de boa vizinhança, bem de levinho, eles vão manter. Mas não é do interesse do colonizador manter coisas, hábitos e, e cultura do local onde ele está chegando para colonizar. Então, eu acho que essa questão das plantas alimentícias não convencionais, elas se tornaram não convencionais por conta de realmente um processo civilizatório que dizimou a cultura tradicional, né, dos povos originários. Então, não convencional para quem? Né? Ela se tornou não convencional. E aí, o movimento que a gente tem feito, né, que nós, nutricionistas, os agricultores, né, e as pessoas que entendem que a gente precisa respeitar a biodiversidade, né, e a aptidão do local, porque não adianta eu querer plantar, vou fazer um exemplo aqui bem tosco, querer plantar arroz se o solo não é propício para plantar arroz. Aí você começa a adaptar aquele solo e fazer várias modificações, de repente entra com fertilizante e tal, para tentar suprir aquela necessidade histórica, comercial que você quer implantar naquele lugar, naquele local. E aí, se a gente for pensar direitinho, não tem necessidade. Né? Tem necessidade se você quiser fazer uma coisa forçada. Aí você acaba fazendo uso de outros aditivos que a gente já sabe que não são tão bons assim para a nossa saúde e nem para o solo, para a nossa saúde humana e para a saúde do meio ambiente, né? E, enfim. Então, a gente pensando, indo de repente por um outro caminho da biodiversidade, a gente entende que essas plantas são convencionais, sim. A gente é que precisa entender, reaprender talvez, como utilizá-las e como reintroduzir nos nossos hábitos alimentares, né, na nossa vida. Mas vai falar. E a gente precisa rever as práticas, né? Até porque hoje nós somos, atualmente na população mundial, somos 7 bilhões já, né? E tem perspectivas, né, no futuro que cheguemos aí até 10 bilhões em 2050, né? E como é Então, que a gente vai alimentar essa galera? e dados de agricultura, né, e pecuária, né, que falam muito a favor dessa diversificação da nossa alimentação, né? Que hoje existe um crescimento, né, da produção de alimentos, mas que não atende ainda à demanda produtiva, né? E aí você vê muitos países também sendo exclusivistas de compra e de consumo de alimentos, como é a China, né, que aconteceu no último ano, da China ter batido o recorde de compras no mercado internacional de produtos carnes, chegando a 10% de tudo que era produzido internacionalmente, a China estava consumindo esses 10%, né? Então é muita coisa, né? Também a China tem uma galera, né? Eu ia falar isso agora, coitada. Tudo bem, né? Ah, a China é protecionista, né? Protecionista não. A China quer tomar conta de todo o mercado. Cara, mas ela inevitavelmente é a maioria. Fazer o quê? É, pensando no crescimento populacional e até saindo um pouquinho da questão das. Saindo um pouquinho, não, né? Mas assim, tornando esse assunto um pouquinho mais abrangente, não só das plantas não convencionais, a gente precisa entender também que no passado, não sei se você teve essa impressão, mas eu tive.
O punk, a sigla punk, ela tinha dois significados, você lembra disso? Hein? Então, e aí, quando a gente pensa no outro significado dela, que seria parte não comestível dos alimentos, a gente tem de repente, desmistificar um pouquinho isso. Por que, que não é comestível, né? Será que causa envenenamento? Será que é venenoso? Ou simplesmente é porque a gente convencionou que aquela parte da fruta não é interessante porque ela não é doce, ou porque a casca é dura e a gente não come, né? Dá outro exemplo bem tosquinho. Banana, por exemplo. Tem gente que come com casca e tem gente que come sem casca. Ah, Mas é questão de hábito alimentar mesmo. Porque, ok, você de repente querer comer sem casca, beleza. Mas aí a casca tu vai jogar fora? De repente você pode colocar num bolo para complementar, né? A gente tem que pensar que a casca ela também tem vários outros nutrientes, né? E aí também tem que pensar em outros, vou usar falar em casca, né? Tem que pensar também no outro cuidado, que é a higienização correta, né? Então a gente precisa, para a gente utilizar tudo integralmente aquele alimento, a gente precisa pensar também nessa questão da higienização. Mas sim. são questões que a gente precisa realmente ser criativo. Beleza, Uhum. eu não quero comer aquela casca, eu não quero comer de repente, pensando numa cenoura, né? A cenoura, a raiz, né? É o que a gente mais consome. Mas a gente sabe que ela tem uma parte verde, né? Que é a que fica para fora. E a gente não come porque é envenenado? Hum. Não faz muito sentido, né? A gente não comer a folha da cenoura. A gente não come hoje, também fazendo aqui uma meia-culpa, porque a gente também não vê na feira, né? E aí o cara não vende aquilo com a cenoura inteira, né? A cenoura com a parte externa dela. Isso, com caule e folhas. Então, mas ele não vende talvez porque ele não vê público. Eu acho também que a gente precisa, de repente, dar uma instigada ali no feirante e perguntar do porquê se tem. É claro que assim, a maioria das feiras a gente também tem que ter uma compreensão. De novo, fazendo minha culpa. Eu estou muito poliana hoje. O cara compra no Ceasa. No Ceasa não vai vir mesmo. Tá Mas se a bem, gente for, né, já vai vir cortado e tal. Mas eu acho que é um movimento que a gente pode. A palavra tem poder, né? E a gente reivindica e vai chegando. Então eu acho que a gente pode, de repente, fomentar algo aí novo. Olha, meu querido, eu quero esse alimento todo. Eu quero a raiz e a ponta, e tudo. E de repente utilizar e começar a fazer novas preparações com isso, né? exato. Isso Me pode fez falar. lembrar, cara, de uma feira relacionada à sustentabilidade que eu participei há 2 anos atrás, né? Aí me pediram para falar sobre reaproveitamento integral de alimentos, né? Aí eu inventei de fazer um brigadeiro feito de casca de banana, né? Ó, Quando eu fiz esse brigadeiro, eu fiquei assim, cheio de casca que eu ia usar, mas eu fiquei também sem saber o que fazer com aquelas bananas que eu tinha tirado da casca justamente para isso. E aconteceu o inverso, né? E aí foi muito engraçado que eu e minha esposa a gente ficou assim: o que a gente faz agora com as bananas? E e o aí que a que gente resolveu? forma de utilizar, né? Mas aconteceu o efeito contrário, né? E aí a gente pode utilizar muita da nossa criatividade, né? De utilizar os talos, as cascas, né? As sementes, inclusive, né? De fazer várias preparações que podem ser utilizadas no nosso dia a dia, né, Débora? Claro, claro. Pensando também no conceito de soberania alimentar, né? Soberania alimentar é a questão está totalmente relacionada com o crescimento populacional e com a questão da pandemia, né? No início da pandemia, eu lembro porque quase todo mundo fez isso, né? Quem não, quem pensou direitinho, né? Ou quem já estava vislumbrando algo muito mais catastrófico, acabou fazendo alguns estoques, né? Poucos, porque estocar muito também não é inteligente,
nem Sim. legal com as outras pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar tantas coisas, né, num curto espaço de tempo. Mas a gente pensa também numa crise de abastecimento, né? Se você não consegue sair, se você não consegue sair daquele local, você acaba ficando refém do que está ali no seu entorno, né? Ou seja, você perde o teu poder de escolha, né? E aí nosso conceito de soberania alimentar ficou em xeque, né? Se a Uhum. gente pensasse que, ou se a gente fosse, né, um- uma população que valorizasse aquele cantinho do quintal, ou que tivesse as hortas comunitárias, de repente a gente poderia sentir menos essa tensão de ficar sem algum item, né, do nosso hábito alimentar. E é bem importante a gente repensar isso, né? Porque novas crises podem vir e a gente precisa ter alternativa, né? Uhum. Amiga, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto no mestrado, né? Já que você é uma mestranda em ciência e tecnologia de alimentos, né? Várias especializações aí em gestão da qualidade, né? Uma mulher que estuda, né? Sobretudo está assim empreendendo na área de alimentos, inclusive, né? Então, gostaria que você falasse aí dessa empreitada aí no seu mestrado. Então, eu vim da agrária, né? Sou minhoca da terra. E aí fica difícil a gente fugir do que a gente aprendeu desde o início, né? Então, eu sempre olhei a questão do agrícola, né, como um todo, tem agropecuária orgânica e tal, com muito carinho. E a questão das punks, né, essa fruta é uma punk, e é bem interessante porque a gente pensa também, o que, pensando no fator econômico da punk, né? Ela se tornou punk porque ela não é vendida também, né? Tem isso. E aí, quando não é vendida, é uma faca de dois gumes, né? Uma parte você acaba não comprando, né? Quem não tem acesso àquilo próximo à sua casa. E a outra parte é que quem detém conhecimento de que aquela fruta que está no pé e que ninguém valoriza é boa para a saúde, acaba consumindo ela de graça, né? Aham. E aí, eis que surgiu o jamelão na minha vida. E o jamelão é uma fruta que quase todo mundo conhece. Quem não conhece, certamente vai conhecer e tem alguma memória, quem nunca comeu, né? Tem alguma memória do chão todo sujo de roxo e etc e tal. Só que a gente não valoriza o tal do jamelão que suja a rua, né? A gente valoriza o mirtilo, a gente valoriza a framboesa, a gente valoriza a uva. O jamelão, não. A gente aqui no Sudeste, porque lá no Nordeste a galera já é mais sagaz. Uhum. Então, pensando. E aí o jamelão é uma punk, né? Porque a gente pouco utiliza o jamelão. Mas é uma punk poderosíssima, né? Porque ela é tão boa quanto uma uva, um mirtilo, esses berries da vida aí. Só que aí é de graça. É de graça, dá assim. Acho que em todo Rio de Janeiro tem. E a gente não valoriza, a gente acha ruim, acha de pobre, acha que só serve para sujar a roupa. Mas não, ele serve para auxiliar nas doenças, na mitigação, né, das doenças degenerativas, auxilia em questões de antioxidação de células, auxilia em quase tudo que é degenerativo e que ajuda na oxidação de células e que, falando, trocando em miúdos, que acelera a nossa morte. É. Então, ele tem um Então, potencial antioxidante por conta dos pigmentos, não é isso? sim, dos compostos fenólicos, né, que são os compostos bioativos, que é o que a gente mais valoriza, né, mas que a gente tem valorizado bastante, a questão desses compostos, e valorizá-los como, né?
mantendo eles o mais tempo possível, né? A vida de prateleira dele, quanto mais a gente conseguir, e mantendo as qualidades, né? De fato, mantendo essas propriedades bem, bem preservadas no método de conservação. Né? E aí que é o mistradinho, né? O mistradinho está aí para ajudar nessa parte, para viabilizar a questão dos compostos fenólicos e preservar todas essas propriedades que fazem bem para a nossa saúde e tornar isso alguma coisa comercial, né? Porque a gente pode comer o jamelão in natura, legal, mas aí a fruta apodrece, né? Aí a gente pode fazer polpa, pode fazer geleia, pode fazer não sei o que lá. Legal. Mas também pode tornar o jamelão uma coisa tipo morango, né? Morango tem suco, tem iogurte, tem geleia, tem picolé, tem sorvete, tem tanta infinidade de produtos aí com morango. E o morango também tem essa questão dos compostos bioativos, porque é vermelho e tal, tal, tal. E por que não o jamelão, coitado? Jamelão também é bom. Né? E daqui a pouco a gente está vendo aí um petit suí feito de jamelão, um Pois é. iogurte de jamelãozinho. E aí Ah, o desfecho desse projeto de mestrado é fazer um produto lácteo com o jamelão, né? E o produto lácteo ele também tem uma ligação bastante interessante ali na ligação funcional de utilizar, né, a questão seria o resíduo, né, da indústria de laticínios, da produção de queijo, né, do soro, né, no caso, utilizando o soro para fazer essa bebida láctea, essa bebida não, bebida eu já fiz, bebida tem um artiguinho lá, agora é outra coisa, esse produto lácteo aí, né, e uhum. aí uma coisa que ia virar rejeito acaba virando um produto com potencial de venda altíssimo e com potencial de nutricional bastante importante, né, no mercado. Então, auxiliar esses dois ingredientes aí que seriam, em tese, desvalorizados, né? Uhum. Vamos ver se, vamos Não, ver se acho incrível, amiga. daqui uns Eu 5 anos vai estar quando bombando. eu quando tive contato primeira vez com o seu projeto, você falando assim, eu fiquei assim, achei incrível, né, o grande potencial, tanto pela sustentabilidade, quanto você Claro. valorizar o material da terra, de você utilizar um rejeito da indústria, né, que de repente não é tão valorizado, né, em É, transformar isso em algo saudável que a população pode ter acesso, né? Isso é incrível. sim, sim. O soro do leite, ele realmente já está sendo bem utilizado. Eu acho que passou muito desapercebido, de repente, tem aqueles ultraprocessados lá com chocolate, né, que vem lá escrito, que no início, o mais distraído, né, que não lê rótulo, acha que é leite. Na verdade, é uma outra coisa, né? A bebida láctea ela foi entrando no mercado assim meio que sorrateiramente. Aí o mais desavisado estava achando que estava bebendo leite, mas nem tanto. E realmente usar o jamelão foi. Mas na verdade, o jamelão, ele é fazendo uma retrospectiva, né? Ele é um projeto que é bem robusto. O professor Sabah Sur, da Universidade Federal Rural, ele já era uma pessoa que pesquisava o jamelão, É o né? E remelão. aí, o rei do jamelão. E aí ele deu um pontapé inicial também aqui na região sudeste, eu diria, porque no nordeste já é utilizado, assim, vinho de jamelão, licor de jamelão, Uhum. sem falar em geleias e tantos outros produtos, assim, é, que são clássicos, né, de frutas. Sim. E aqui no Rio ainda é desvalorizado, né? E também tem que pensar os centros de ciência e tecnologia fazem, né? É pensar na questão do quão tecnológico, qual a tecnologia que a gente pode empregar, né, para tornar isso interessante para a população, né? Utilizar o alimento de maneira bem racional, bem inteligente, né?
porque senão Amiga, eu faz vou, diferença. eu Fala. vou chamar o Dani agora. E aí no Vai final lá. fica aí você, que no final a Ah, gente volta para fazer as nossas arestas aí, aparar algumas questões aí que a gente não pôde conversar, mas é verdade. trazendo esse bolo aí de ideias e de concepções, algo fantástico aí até o final dessa live aqui, que é rápido. Pô, meia hora passou muito rápido, né? Muito! Nossa! Não consegui falei nem metade, tô aqui com o roteiro aqui. Eu tô, gente, mas falta falar tanta coisa. É verdade. Mas fica aí que a gente vai continuar esse bate-papo aí. Aproveitar que o Dani tá por aqui e aí Beleza. chamar ele para ele poder falar um pouquinho, beleza? Tá ótimo. Já devolvo para você. Tá ótimo. Um beijo e aguarda aí. Até daqui a pouco, amigo. Beijo. Tchau, Valeu. tchau. Maravilhoso, gente. Agora, segundo convidado está chegando aí, Daniel Alves. Daniel, mais conhecido como Ferrão. Cara incrível que tive um aprendizado enorme com ele durante a vida acadêmica, como estudante juntos, né, Dani? Fala aí, Paulinho. Tudo bom? Tudo bem, amigão? Tudo bom, tudo bom. Tava Ah, acompanhando aí, cara. tava acompanhando sim, cara. Débora é uma pessoa incrível, assim, né? Aí eu tava vendo também faço minhas suas palavras da live maravilhosa e representativa que elas fizeram na semana passada pra gente, que trabalha na militância do movimento preto. É muito urgente esse levante dentro da nutrição, né? Sim. Buscando mais representatividade, buscando mais igualdade dos acessos, da permanência nos ensinos, enfim. É super bacana ter esse tipo de movimentação, esse tipo de empreitada. Maravilha, amigo. Mas aproveitando que a gente está falando disso aí, cara, fala da sua crítica ao nosso querido vídeo lá da nossa Nestlé. Cara, porque eu acho assim, a gente no movimento preto, a gente tem que tomar muito cuidado com as ondas que se fazem em torno da praia, entendeu? E tem que Sim. ver se de repente a onda ela tá vindo de um processo de desdobramento da briga ou se a onda ela tá vindo para surfar na gente, não a gente surfar na onda. Exato. E aí eu tô com um trabalho, até falar depois com a Débora sobre isso, que eu estou orientando um trabalho junto com a Iná, que é professora da UFRJ Macaé, que é o espaço da mulher preta dentro da nutrição, uma análise que as meninas estão fazendo quantitativa, de fato reconhecendo-se, com o reconhecimento das mulheres pretas quanto nutricionistas e o quanto elas são vistas nesse lugar. De fato, quebrando um pouco do paradigma daquele perfil. Acho que o Daniel caiu aí, deu uma travada aí no vídeo dele. A gente começa a falar de preto, o nego corta logo a internet, cara. Verdade. Querem calar a gente, mas não conseguem não. Bota um Nada, rapaz. Bota um pacotinho pra andar aqui. Mas é isso, prazer todo meu. Ah, que bom, cara. E o assunto da gente hoje é para falar do punk, né, mano? Uhum. Que é essa onda aí que iniciou aí lá no sul, lá com o professor e biólogo Knupp, né? Sim. Introduziu esse acrônimo aqui no Brasil. E você que é um cara que gosta da gastronomia, é um cara que é inteirado, que trouxe a gastronomia para dentro da nutrição, que é incrível participar e fazer parte das suas aulas, né, de técnica dietética, entre outras aí, né, que gosta de trazer coisas mais diferentes e diversificadas possíveis, né. E queria que você falasse assim do uso das punks, né, no nosso dia a dia, de que forma a gente pode introduzir ela, e como é que a gente pode fazer isso algo prático na nossa vida, mano.
Eu acho que tem uma coisa, Paulo, que é bacana a gente perceber. Eu participei de um projeto, final do ano passado, segundo semestre do ano passado, onde me foi demandado lá pela Casa Firjan e com uma professora da Unirio, que eu conheço pela própria Unirio, que a gente produziu material sobre o nome do livro Isto Não é um Livro de Receitas. Esse é um projeto do Instituto Comida do Amanhã, que está bombando aí. E aí eles pediam que a gente fizesse uma receita que tivesse representatividade, história, cultura e punk. E aí eu fiquei me perguntando, muito em cima do que a Débora falou, sobre a ideia do que é não convencional, né? Porque, por exemplo, se você pensar no jambo, como ela falou, para a gente ele já teve o seu lugar. Em outros lugares do país ele é representativo, né? Se a gente for falar sobre a azedinha, a vinagreira, a hora pronobis, tem lugares que de fato ainda se estruturam em torno dessas plantas e são convencionais lá. Eu acho que esse é um primeiro viés sobre a temática da punk, né? Sobre essa questão da definição. Mas eu acho que dentro da dinâmica importante da gente falar de como trazer isso para a gastronomia, eu acho que é um pouco debater uma gastronomia decolonial, como a Débora falou muito bem. A gastronomia por si só, a gente sabe que ela tem matrizes europeias, né, anglo-saxônicas, principalmente francesa e italiana. A gente tem pouca influência norte-americana aqui hoje no fato do nosso fazer gastronômico, né? É claro que ele permeia o comércio, o mercado, fast food e tal, mas assim, a cultura e a cozinha matriz hoje para a gente parece que está espelhada na cultura francesa, né? E aí a gente chama até um pré-preparo organizado de mise en place. O aluno não sabe nem o português, às vezes, com influência, e ainda tem que aprender um francês, né? Assim, isso para a gente é o estigma do colonizado, né? Da gente atribuir termos que não são da nossa cultura para a gente poder trabalhar e influir dentro de uma dinâmica desse sentido. E aí, quando a gente vem com a ideia da gastronomia brasileira, a gente tem que reafirmar, junto com no nosso meio acadêmico, essa estrutura onde a gente tenta conversar um pouquinho sobre o que a gente tem perto. E punk dá em qualquer lugar, né, cara? Então, às vezes, a gente tem um mato que cresce no quintal, é punk. Lá na minha avó, você conhece a casa da minha avó, lá a gente tinha bertalha cercando o quintal, cara, sabe? E a bertalha entrava no nosso prato e era convencional pra gente. E a bertalha, cara, sumiu, cara. Eu não acho bertalha em lugar nenhum. Para fazer uma receita minha, que foi a muralha griot, lá do que a gente publicou no livro, eu só achei a bertalha porque a gente pediu a vizinha lá da faculdade. E bateu. E aí ela passou pra gente. Então, assim, por que atribuir uma cozinha que não é nossa? Por que falar de um cardápio que não é nosso? E não valorizar mais a nossa cultura, a nossa matriz, né? Então, acho que quando a gente descobre e se empodera desse arsenal de plantas, a gente tem muita potência dentro da cozinha. E aí você pega, por exemplo, né, a raiz da taioba para fazer um chips, aí você pega, de repente, o açafrão, a cúrcuma para fazer uma pipoca amarelada, sabe? Então, assim, o quanto que a gente consegue se apropriar do que é nosso e continuar construindo o vocabulário nosso. Porque hoje está um pouco chato já essa coisa da gente ter que falar francês, ter que falar inglês na cozinha, que é brasileira. E é uma potência lá fora, né, Paulo? Não, e tem muito daquela coisa da hipersofisticação que foi criada em torno da própria nutrição, do que é falar de alimento, né, cara? E hoje as pessoas estão valorizando muito mais a questão da qualidade de vida, do alimento de verdade, né? Que a gente vem falando isso direto, né? Daquela comida que a gente reconhece como alimento, né? Daquela comida que não sofreu nenhum tipo de processamento, né? Aquela hortaliça que não sofreu com nenhum tipo de processo agronômico, né, que é isento de agrotóxicos, né, isento de fertilizantes, né, e valorizar a comida que a gente sempre comeu, né, comida ancestral, sobretudo, né. Se hoje a gente está falando de alimentos orgânicos, né, é porque algo de muito urgente precisa ser repensado na cadeia de alimentos, né, meu amigo? Com certeza. E quando você fala isso, a gente começa a debater um pouco sobre, na verdade, o quanto o empresariado, enquanto
de fato, quem faz o dinheiro movimentar dá atenção às coisas. E essa é uma das minhas principais críticas àquele vídeo que a gente estava comentando no início. Se você parar para pensar, hoje a gente tem uma dinâmica em cima dos orgânicos que tá, de fato, distanciando os orgânicos da população de classe média baixa, classe média, classe C, enfim. Você, por conta do elevado preço das coisas. Enquanto isso, o pequeno agricultor está sendo taxado, está distante da produção, está distante do mercado que ele fornece, transporta em condições péssimas, tem as feiras totalmente desarticuladas com a sociedade que está no entorno. Então, na verdade, como é que a gente consegue potencializar eles, né, potencializá-los de uma forma que seja mais inteligente, mais justa, né? A democratização da distribuição dos alimentos para gerar o acesso físico e financeiro. Então, como a gente consegue debater, colocar isso na pauta e não esperar que uma grande empresa se aproprie do movimento, que é o que está acontecendo, né? Você tem hoje as feiras de orgânico hoje estão concentradas em lugares onde o PIB da cidade está mais valorizado, sabe? Então, essa é a pauta que eu acho que tem que ser debatida, porque está uma coisa muito injusta. E tá muito uma fala muito repetitiva, né, de que vem assim, né, que alimentação saudável é cara, né, cara? E assim, pô, e aí quando a gente pensa num tema sobre isso, né, que são os punks, né, que são alimentos que dão em tudo quanto é lugar, né, e alimentos que a gente poderia de repente estar fazendo e produzindo em casa, né, que são as hortas verticais, né? A gente ter uma hortinha na varanda da nossa casa, ou então em pequenos vasinhos, né, que a gente consegue produzir coisas, né? A gente consegue reforçar esse movimento aí de que e contrapor essa ideia de que fazer alimentação saudável é cara, né? Paulo, e ainda voltando na ideia do que você falou da apresentação, do empratamento, você tem, por exemplo, hoje uma dinâmica dessa coisa da gastronomia decolonial que a gente batalha tanto, discutir, por exemplo, conceitos que sejam nossos, né? Por exemplo, você não precisa ficar importando semente para produzir. A gente tem a capuchinha, que é uma flor linda, maravilhosa, que é gostosa, e tem uma cor, uma textura incrível para apresentar um prato, né? Você tem detalhamentos aí do fancho que você pode fazer que substitui a ornamentação de uma salada com uma tilápia. Então, o que a gente de fato apresenta, isso, como você falou muito bem, tudo pode ser cultivado dentro da casa no menor espaço possível. E aí a gente entra na temática de como a gente reeduca a alimentação da população, como a gente troca e como o cliente, o paciente, ele vai se sentir tão protagonista da sua dieta que o sucesso é um caminho muito comum, porque ele se sente parte daquilo, né? Eu lembro que você postou um tempo atrás aí alguma coisa que você estava fazendo em casa, né? Você plantou um jarro, foi o quê? Eu tenho algumas coisas aqui em casa, mas eu tenho um xodó da casa, é uma amoreira, cara, é um bonsai. E aí E aí ela tá dando agora, a gente tá contando ali, ela tá com 20 amorinhas, assim. Então a gente tem todo o cuidado agora, como a Dé falou muito bem, tipo, porque a gente precisa ir atrás do mirtilo, né? A amora tá ali na minha varanda, a Júlia vai comer a amora da casa dela, nascida e criada aqui. Exato. E um pouco disso, né? Outro dia eu comi um alho poró, peguei, lancei na terra, já tá crescido o alho poró. Então, a cebolinha nasce com muita facilidade. Então, assim, tem uma dificuldade por conta do trato, né? Mas eu acho que é tão prazeroso quando a pessoa que vai comer o prato cultivou aquilo e aquilo é sustentável, tem um ciclo bacana dentro de casa, equilibrado, né? E eu acho que a Punk, ela dá isso pra gente, ela dá essa possibilidade. Porque é fácil, ela não precisa de tratamento com nenhum tipo, como você falou muito bem, de fertilizantes ou agrotóxicos, a coisa vai naturalmente dar no quintal. E como a gente faz o uso disso, né? Então, dentro da minha disciplina na Faculdade de Programa de Gastronomia, eu tenho um tópico de aula que é a gastronomia sustentável e para pequenos orçamentos. Então, assim, como a gente consegue colocar um prato que enche os olhos do cliente, sem, de fato, desvalorizar o que é nosso, né? Sem ter que ficar importando ingredientes, que eu acho que é uma tarefa muito, muito atual e necessária.
Sim. Não, e uma coisa que é bem mistificada em relação aos punks é em relação e fica até no imaginário popular isso, né? Que ela tem algum poder curativo, né? Mas, na verdade, a punk é um alimento como um outro qualquer, né? Como um alface, como um agrião, né? Que tem suas propriedades nutricionais, como qualquer alimento também, mas que, na verdade, é um alimento que dispensa um tratamento específico, né? Sim. E aí hoje a gente vê todo esse distanciamento do alimento frente às pessoas, porque a gente se acostumou a, quando comprar um tomate, é um tomate do tamanho de uma melancia, né? E aí, quando a gente produz em casa e o tomate não fica do tamanho de uma melancia, quase, né? A gente acha que a nossa plantação não deu muito certo, né? E aí a gente está meio que mudando a referência do que é alimento para a gente, né? De tamanho, de sabor, né? De textura, né? Porque essa produção em larga escala, ela vem trazendo essa nova referência e a gente precisa repensar isso tudo, né? E se colocar assim, poxa, precisa disso, né? E aí isso a gente que mora aqui no Rio, né? A gente tem tudo através do mercado de hortifruti ou das feiras que abastecem a nossa cidade, né? Mas se a gente vai para o Nordeste, para o Norte, né? As pessoas têm um vizinho que produz alguma coisa, eu troco com o meu vizinho e ele me dá alguma coisa, eu dou alguma outra coisa para ele, né? E a gente precisa repensar esses espaços aí também, né? Urbanos, de produção de alimentos, né? Hoje tem crianças que não sabem nem que o leite é da vaca, né? Não tem hábito na mesa de consumir esses alimentos, né? E acaba que produzir essas coisas se torna algo lúdico, sobretudo, né, Dani? Sim, sim. E tem uma coisa que é muito importante no debate, que é o que a gente de fato consegue, do que a gente consegue, o ciclo sustentável da gastronomia e de fato da culinária, porque se a gente está querendo hoje criar uma horta, se a gente hoje está querendo educar a criança no sentido de construir o conteúdo junto, ali ao lado, paralelamente, a gente hoje tem que implementar isso, como você falou muito bem, desde a educação infantil. Eu acho que a gente não consegue, para mudar a cabeça de um adulto sobre uma ideia, é muito mais difícil do que você construir o conhecimento junto com uma criança. E aí, quando a horta comunitária ela entra na escola, ela está se formando um espaço pedagógico, ela está conseguindo fazer uma cobrança de fora para dentro, né? Que a criança vai chegar em casa, vai cobrar dos pais uma nova dinâmica de comportamento alimentar dentro de casa. Ela vai querer uma horta para poder cultivar suas coisas. Então, essa dinâmica ela vai ter o entendimento de que as folhas estão ali para poder dar conta de uma refeição. E o que você falou sobre história ainda dentro das punks, a gente tem uma punk que hoje é muito estudada e muito divulgada, que é, por exemplo, a Hora Pro Nobis, que o próprio nome já tem uma carga popular muito forte, porque é um clamor à questão da fome. E a questão que como ela responde a isso que é muito incrível, né? Que ela responde com um teor proteico absurdo. E isso, na verdade, a Pastoral da Criança fazia na década de 80 para poder diminuir desnutrição na molecada. Então, como as coisas assim, como elas são ressignificadas, como elas mudam de parâmetro, né, dentro da dinâmica social. E eu acho que as técnicas, eu acho que a academia ela precisa entrar no formato de conversa com o saber popular. A academia ela tem mania de querer verticalizar o conhecimento, dizer que é a partir dela que as coisas começam. E não. O saber popular ele já está à frente da academia há muito tempo. A academia tem que, na verdade, potencializar isso. E potencializar com estudo, como é que a gente prepara essa punk sem perder o valor nutricional, como é que a gente consegue evitar a perda, como é que a gente consegue fazer a biodisponibilidade de nutrientes e micronutrientes ter uma potência maior. Então, acho que é um diálogo que está começando, que está distante, a coisa fica no conflito, né, Paulo? Sim, com certeza. E a gente repensar esses espaços, né, tanto urbanos quanto
até no nosso próprio imaginário, né, do que é alimento saudável para a gente, né, para os nossos filhos, né, a gente está repensando qualidade de vida e o quanto eu posso estar investindo, né, em alimentos para a saúde da minha família, né. E aí hoje, como é o dia do nutricionista, né, e a gente fez esse bate-papo aqui, tanto com o objetivo, né, de divulgar um pouco sobre esses alimentos, né, que estão disponíveis, né, falar sobre alimentação saudável, sobre espaços de alimentação saudável, né. Assim, eu vejo que o profissional de nutrição, né, ele precisa ocupar também esses espaços, né, dentro da educação, né. Eu tenho um grande sonho ideário, né, de que daqui a algum tempo vai existir nutricionistas e profissionais falando de alimentação dentro do currículo escolar, fazendo práticas de alimentação saudável com as crianças de forma continuada, né? Porque não basta você só falar de alimentação saudável durante a semana da alimentação, né? A semana da educação, né? É algo muito pontual. E aí a gente precisa, de fato, conseguir amplificar essa voz aí que é urgente e as doenças crônicas elas estão aí ganhando só espaço e a gente não consegue manter esse discurso aí muito contínuo, né? E aí a grande indústria ela se aproveita. Acho que o Dani travou um cadinho, ele caiu, né? Então assim, vamos aproveitar que o Daniel aproveitar não, né? Que não é nada bom dele ter caído agora. Mas aproveitar que ele vai entrar aqui. Foi. Voltei. Voltou. Caiu bastante. Né? E aí, continuando, Dani, que a gente precisa, assim, tá reforçando, né, essa ideia, né, que o nutricionista precisa ocupar esses espaços, né, dentro da educação, né? Uhum. Paulo, eu acho que tem uma iniciativa muito boa agora a Assembleia, ela aprovou ano passado, 2019, 1 ou 2018, 2, não lembro ao certo, a cobrança e a importância do nutricionista dentro do PNAE, né? E isso é uma coisa que, na verdade, foi pouco para o jogo, mas, assim, a presença de um nutricionista regulando e orientando os espaços que produzem alimento é fundamental. Então, acho que, no dia de hoje, a gente vive num estado totalmente caótico a nível de política pública. A gente não sabe hoje quem, de fato, será o governador nos próximos dias, mas eu acho que a gente precisa cobrar isso. Eu acho que o Conselho precisa se organizar, as associações, o sindicato, para que a gente possa ocupar esse espaço. Porque a partir do momento que o nutricionista ocupar o espaço da educação e conseguir debater nos conselhos de classe, junto aos professores, junto com as gestões, a educação alimentar ela passa a fazer parte do currículo. E aí eu acho que a gente começa a debater e começa a diminuir as prevalências de obesidade, sobrepeso que estão acometendo a molecada hoje. Então, é muito simples, né, cara? Eu acho que qualquer país desenvolvido, ele investe em educação. E acho que a matriz curricular ela é uma ferramenta política. Então, de fato, se fazer presente nesses espaços é mais do que necessário. Muito bom, cara. Eu vou interromper a live, porque tem 3 minutos para a gente finalizar aqui. Tranquilo. E aí eu abro a outra, a Débora faz as considerações dela, e aí você já vai pensando aí nas suas também, beleza? Tá bom. E a gente volta daqui a pouquinho. A galera que está aí curtindo aí a live, fica aí que eu vou abrir uma outra agora, né? E continue aí com a gente para a gente continuar trocando essa ideia aí, beleza? Então, encontro vocês lá do outro lado.
sobre a questão de repensar a nossa alimentação, para onde está indo essa alimentação e do que a gente está fazendo na nossa saúde, sobretudo, né? Então, o Dia do Nutricionista é para isso também, né? Eu, como profissional que estudei, né, e que busquei uma formação acadêmica. Sempre foi meu objetivo de vida, né? A gente conversar sobre essas questões, né, são essenciais para esse movimento dos alimentos. E aí, amiga? Então, gostaria que você falasse aí dessas suas considerações, falar assim, o que você espera da nutrição para o futuro, dos alimentos, o que as pessoas podem fazer na prática para conseguir ter uma alimentação saudável, de que forma elas podem reconhecer a sua alimentação raiz e os alimentos que fazem parte do cotidiano, né? Bom, nossa, quantas coisas aí para responder. Bom, o que eu espero da nutrição no futuro próximo, né? Um futuro não tão distante. Bom, eu ouvi as falas de vocês e só tenho como concordar, porque a gente precisa de mais profissionais da nutrição, né, em órgãos de regulação, tanto na questão do comércio, né, da agricultura, e implementação de políticas que, de fato, sejam estimuladores, né, da agricultura familiar, que é o que sustenta nosso prato aqui na cidade, né? E também a questão da educação nutricional, eu acho que já passou da hora da gente colocar, da gente reivindicar essa disciplina aí na formação das nossas crianças, né? Porque o nosso trabalho de nutricionistas de clínica ou de produção, pois ia ser muito mais fácil se desde pequena a criança já entendesse ou conhecesse, porque ela também tem o livre-arbítrio de querer comer ou não existe alimento ruim, né? Aquele alimento. Só que aí a pessoa desconhece, né? E na maioria das vezes ninguém consome algo achando que vai fazer mal, né? Eu não conheço ninguém, nem eu ia falar besteira aqui, mas enfim, ninguém consome qualquer coisa, né? Pensando assim, não, isso aqui vai me matar. No máximo, vai pensar assim, isso aqui vai me dar prazer, muito. Vai matar, não. Né? Então, na melhor das pessoas fazem as escolhas, né, nos seus hábitos alimentares com a melhor das intenções. E aí, se realmente acontecesse isso lá do início, né, ia ser bem mais interessante. De repente, a gente ia caminhar para outro patamar de questões alimentares, né? De repente, a política de agricultura ia mudar, né? Porque aí uma coisa vai levando a outra, né? Eu quero consumir, mas vende. Eu vou ter que passar a vender. Por que não vende, né? E aí é uma bola de neve positiva, né? Uma corrente do bem. É isso que eu espero da nutrição daqui a um tempo bem próximo nós, para a gente poder surfar nessa onda aí boa. E qual a outra mesmo? Meu Deus, eu acho que eu devia ter notado. O que você acha desse mercado, né, que foi criado, né, em torno da nutrição, essa massa que se aproveita, né, desse conhecimento para transmitir algo que, de repente, não está muito próximo da ideia central da nutrição, né? Olha, eu acho que, se eu entendi direitinho onde você está querendo chegar, eu acho
que as perguntas são capciosas. Ninguém dá ponto sem nó. Eu acho que existem profissões. Eu acho que no início da profissão foi foi muito subestimada, eu diria. Né? O nutricionista como uma pessoa que era emagrecedor de gente, né? E indo nesse caminho só foi de mal a pior, infelizmente, porque aí você acabou criando, você pode até ter emagrecido gente, mas aí você criou várias outras síndromes, né? Várias outras questões alimentares e psicológicas, né, associadas. Aí você criou superalimentos, que aí você quer emagrecer, mas quer emagrecer com saúde. Então só pode comer alimento X, Y, Z, né? Porque esses fazem bem. Aí demonizou os outros, né? Não, esse alimento, o ovo faz bem, o ovo faz mal, o ovo tem muito colesterol. Essa história, né, é um exemplo bem clássico, né? E aí, eu acho que a gente precisa, essa geração de nutricionistas que estuda, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer essa corrente de, primeiro, desmistificar que eles têm emagrecedor de nada, né? Segundo, não tem alimento ruim, pelo amor de Deus. Todo alimento é bom, né? Todo alimento te dá energia, todo alimento tem nutrientes para oferecer. Tem aqueles com a caloria vazia, mas beleza, até esse aí tem algum benefício, se a gente for pensar bem, né? E pensar também na alimentação como um todo, né? Por que a gente se alimenta? Como a gente se alimenta? Com quem que a gente se alimenta? Né? Isso faz toda a diferença do todo o conceito alimentar, né? Eu espero que os nutricionistas que estudam, né, continuem a estudar e nos fortaleçam nesse sentido de pensar de uma maneira mais ampla. Não vamos nos subestimar, gente. A nossa profissão é tão linda, tão importante, estuda tanta coisa. Pra gente resumir isso. É verdade. Débora, obrigado do fundo do coração aí por você aceitar, né? Aquele bora. Não é, gente? No lato ali. No lado, vamos que vamos, né? Mas te agradecer aí, porque você, assim, é uma nutricionista que eu aprendi a admirar bastante, assim, né? Por conta de você ser uma profissional que pensa criticamente, né? Que pensa fora da caixinha, hoje se especializando e buscando esse novo espaço do nutricionista na área de tecnologia de alimentos, né, amiga? Que é um espaço que a gente precisa preencher urgentemente, né, para fazer frente a essa grande indústria aí, né, para que a gente possa reverter esse processo mesmo, né, de repensar os alimentos, não somente nos processos tecnológicos que vão beneficiar a própria indústria, né, do ponto de vista da conservação, mas que a gente possa pensar nessa indústria, né, em qualidade de vida, em saúde, né, em benefícios que vão voltar para a nossa população, né? Então, confio muito em você. Estou aí pegando um pouco dessa onda sua aí e aprendendo bastante sempre. Beleza, amiga? Fiz não, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Beleza, amiga? Olha, eu que agradeço o convite, agradeço todo o carinho, a troca de energia, o bate-papo. Eu acho que se não fosse live, se não tivesse tempo, a gente ia ficar aqui, ó, Ana, Bessa, até amanhã. E agradeço de verdade, assim, eu acho que é maravilhoso, tema super pertinente, a gente dá visibilidade, de repente, a pessoas que não estão tão antenadas aí. Obrigada. Uhum. Parabéns! Parabéns pelo dia aí. Obrigado. Agora eu vou chamar o Daniel. Beijinho, amiga. Beijo, boa noite. Boa noite. Vou chamar o Dani aqui para ele fazer as considerações dele, falar as expectativas dele frente
as questões que a gente conversou. E aí, Dani, voltamos, amigo. Voltamos, Paulinho. E aí, o que você tem a dizer aí, amigão? Eu acho que a gente precisa, acho que deixar uma mensagem de resistência para o pessoal da nutrição. Eu acho que a nutrição foi fundamental nesse tempo de Covid aí que a gente viveu, né, que a gente está vivendo, na linha de frente, nos embates, entendendo que a classe precisa ter ter um discurso mais unificado, mais único, mas também que perceba a urgência das suas minorias. Isso é muito importante, tá? O CFN fez uma roda muito bacana, onde trouxe uma nutricionista para falar sobre demandas do grupo LGBTQIA+, uma mulher preta e uma nutricionista obesa. Então, assim, a gente tem uma dinâmica de conversa que tem que dar conta do que a gente tem como demanda social. E o nutricionista ele tem que estar pronto para qualquer tipo de atendimento. É isso que eu falo com os meus alunos. Então, assim, conversar com essas pessoas, conversar com as minorias, dar voz àquelas pessoas que estão desacreditadas, que acham que não é possível, porque essas pessoas protagonizando a nutrição, elas vão inspirar seus pacientes, né, e os acadêmicos e os estudantes. Então, acho que a fala de hoje é que nós possamos usar mais essa vida que nós ocupamos nesse espaço terreno aqui, para deixar mais legados, né, Paulo? Para a gente poder inspirar mais os outros e não fazer mais do mesmo. Eu acho que a gente tem muita conquista pequena para ser alcançada ainda. E, de fato, a gente não pode estar tão satisfeito com o mundo como está. E hoje o mundo passa muito pela nutrição. Então, acho que pensar em punk, pensar em agricultura familiar, pensar em orgânicos, pensar em educação nutricional, é um pouco você garantir direitos, é um pouco você democratizar o acesso, é um pouco você dar qualidade de vida e dar saúde às pessoas. Então, acho que a gente tem que caminhar para esse lugar aí com mais firmeza, né? E não simplesmente trazer pessoas para momentos pontuais, mas fazer disso uma rotina. Eu acho que essa é a grande dinâmica da nossa profissão. Obrigado, amigo. Eu que tenho o grande prazer de ter você como irmão que a nutrição me deu. A gente conheceu durante a formação, né, amigo? Sim. E a gente sempre trouxe a voz da periferia, né, do subúrbio, para todos os espaços que a gente caminhou junto, né? Com certeza. Aquele movimento de panificação lá na Baixada, os perrengues que a gente passava para fazer aula de culinária. E o quanto que a gente aprendeu na Baixada Fluminense, né, Paulo? Com aquelas pessoas simples, as pessoas Sim. com baixo nível de escolaridade, mas com muito conteúdo e muito conhecimento para compartilhar. Então, acho que a nossa escola, a gente teve uma faculdade espetacular, mas a nossa especialização foi lidando com as pessoas, foi trabalhando com os coletivos, até hoje. Então, acho que a gente precisa ouvir mais as pessoas, porque ouvindo mais as pessoas a gente vai saber o que a gente tem que falar, né, e como a gente fala. Então, acho que esse é o princípio básico. E parar um pouco de achar que a gente sabe tudo, né, que é o dono da verdade. Acho que tá longe disso. A gente só constrói conhecimento junto, né? Exato. E a nutrição, ela tem muito isso, né, de mexer com o nosso lado lúdico, né, com as nossas vivências, né, os aprendizados que a gente tem ao longo da nossa vida com os alimentos, de tudo que a gente entende como o que faz bem para mim, né, o que tem significado amplo nas minhas raízes, né? E quando a gente traz esse tema punk para falar, né, é só avisar um pouco desse terrorismo nutricional que a gente vê que está sendo propagado, né? É difícil de fazer dieta, eu não consigo fazer dieta porque é sempre muito complicado. Eu tô sempre sendo colocado num estereótipo, eu tô sempre sendo colocado num lugar onde os corpos lindos e maravilhosos têm vez, né? Mas não, né? A nossa alimentação corriqueira do feijão com arroz, né? Dos alimentos da terra, né? Dos alimentos do hortifruti que a gente encontra baratinho ali mesmo, né? A gente pode fazer uso deles
e ter saúde, né? E vamos parar com essa história aí de que eu preciso consumir lá o sal rosa do Himalaia, o grão lá da Bolívia. Exato, exato. A gente tem. É o mote de hoje, né? Tá tudo no nosso quintal. Então, assim, claro, com técnica, com responsabilidade, né? A gente sabe que precisa diminuir aquele oxalato, precisa dar aquela higienizada, tomar cuidado com os vetores, enfim. Mas eu acho que quando a gente vai se apropriando disso, a gente vai criando protocolos, né? Então, assim, que a gente possa potencializar essa alimentação que está dentro de casa. E uma vez eu vi um professor falar uma coisa que é incrível, que é assim, a primeira coisa é retornar, a primeira medida é tentar retomar a alimentação como um espaço de encontro, como um espaço afetivo, de memória, porque se a gente está bem com o nosso par, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, se a gente está com a nossa vida meio que em harmonia, o alimento ele vai colocar a gente para sentar junto, bater um papo, ver quais são as dificuldades de cada componente daquela célula familiar. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais o ato de comer. E o ato de preparar comida, o ato de colher a comida, né? O ato de desdobrar o lixo da comida. Então, a gente precisa mais cuidar da gente enquanto pessoa. Eu acho que a dignidade, a integridade da pessoa humana, ela precisa retomar esses conceitos dentro de casa primeiro. Eu acho que um primeiro ponto é esse. Parar de falar mais para a rede social e falar mais com as pessoas que estão dentro da casa, né? Eu acho que isso é uma primeira etapa funcional para a gente. Maravilha, amigo. Obrigado, né? Tamo junto sempre. E precisar aí tomar disposição. Opa. E essa semana segue lá no Fábrica, né, amigão? A gente tá um projeto aí para quem está acompanhando o teu canal aí, o teu perfil é Fábrica Suburbana. A gente está fazendo um movimento dentro do subúrbio carioca de levante do subúrbio contra uma hegemonia e dominância das classes mais elitizadas e dos lugares mais privilegiados, criando rede, falando com as pessoas, colocando os suburbanos em protagonismo. Então lá a gente tem um programa de gastronomia suburbana, que às quartas-feiras a gente sempre produz conteúdo, ao longo da semana a gente coloca uma receita lá que está acessível, que é fácil de fazer. Então, acompanha lá que é linda. Show de bola. Então, é @Fábrica Suburbana, né, Dani? @Fábrica Suburbana. Isso aí. Isso, maravilha, amigo. Então, fiz o merchan aí teu, da Débora também, Dedé Alecrim. Ela traz receitas também, maneiras. Convida a Débora. Débora também tem um projeto incrível também aí. E é isso, cara. Galera da alimentação, da nutrição, sempre unidos, sempre juntos, fazendo esse grande movimento aí pela vida, sobretudo. Beleza, amigo? Valeu, Paulinho. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Obrigado aí, galera, que ficou com a gente até agora. Um grande abraço e boa noite a todos aí. Valeu. Valeu, Dani. Valeu. Obrigado, amigo. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.